coloque os fones de ouvido. Não recomendado para menores de 16 anos. Paratopia Podcast Storytelling apresenta. Você vai publicar isso em algum lugar? Não, pode ficar tranquilo. Tá certo. É que, pensando bem agora, eu não sei se o meu caso pode ser de alguma serventia para o senhor. Eu entendo que você esteja inseguro. Se quiser, eu apenas anoto o que você falar. Eu prefiro o gravador para ser mais fiel possível à sua história. Até as pausas são importantes. Não, tá bom, pode continuar desse jeito. É que faz muitos anos, sabe? Podemos começar por aí, então. Quando aquilo que você me relatou por mensagem aconteceu? Mais de 40 anos. Eu não era tão menino, mas ainda era o meu primeiro trabalho. A gente pegava carona na caminhonete e da roça ia até o centro da cidade. Eu cuidava dos bezerros do patrão. Hoje aquilo tudo ali é o Aras. Você cuidava dos animais? Alguns só. Eu não era doutor nem nada. Era só o tipo de trabalho que se conseguia na época, com a idade que eu tinha e sem ler nem escrever. Foi nessa época que aconteceu? Foi sim, senhor. Foi quando vimos aquele fogo no céu. Último Contato, Episódio 1. Dizem que o universo é grande demais para nós estarmos sozinhos nele. Eu não nego essa verdade. Eu imagino que durante muito tempo, várias civilizações nasceram e morreram bem antes da gente aparecer nesse planeta. Eu também imagino que muito depois que a gente partir, outras vão vir em pontos propícios dos lugares mais distantes do cosmos. Mas aí acreditar que seres de outros mundos estão escondidos por aí, infiltrados no nosso planeta de algum jeito, vigiando a gente, isso aí pra mim é tão crível quanto a imagem de um homem barbudo lá no céu que fica julgando o nosso comportamento pelas suas leis arbitrárias. O fato é que, por enquanto, a gente não tem indícios de contato com vida extraterrestre. Muito menos vida senciente, capaz de feitos tecnológicos que a gente é incapaz de explicar. Mas o meu irmão acreditava fielmente nesse tipo de história. Eu nem sei por que eu estou fazendo isso. É meio que eu estou dando continuidade a essa vontade dele. Não sei se eu vou transformar isso num texto, se eu vou publicar um livro de entrevistas, ou se eu vou deixar guardado só para acalmar a minha consciência. Bom, que fique registrado. O meu irmão Rogério era médico veterinário, solteiro, até onde eu sabia, apaixonado por ficção científica e tinha essa crença maluca dele por discos voadores. E o seu método de trabalhar era um verdadeiro caos. Eu queria deixar isso registrado. Beto, a dona Cleide me ligou. Ela queria saber de você. Olha, fala pra minha mãe que eu tô bem, tá? Eu só tô ocupado. O que custa você atender seu telefone e falar isso diretamente pra ela? Porque ela vai chorar e vai ficar no meu ouvido uma cota, Júlia. Olha, se você quiser, não precisa mais atender ela. Você não tem obrigação nenhuma com isso. Claro que eu tenho. Roberto, sua mãe é quase minha mãe. Eu não posso apagar da existência todas as tardes que passamos juntos. Eu, ela, você, seu irmão. Pelo menos um pouco de conforto eu tenho que dar pra vocês. Você não deve nada, nem pra mim, nem pra ela, nem pro Rogério. Não precisa se meter nessa história. Olha, desculpa, eu tô sendo meio grosso aqui e com certeza você não merece isso. Eu sei que você tá tendo um momento difícil, Beto. Mas não é só você. Da próxima vez que puder, atende ela, por favor. Tá bom. Promete? Prometo. Você é o Rogério? Não, eu sou o Roberto Vieira. Eu sou o irmão do Rogério. Entendi. Fica tranquilo. Ele me pediu para prosseguir daqui e colher essa entrevista. É que ele deixou algumas perguntas para eu fazer e eu tenho certeza que eu vou ter algumas dúvidas também. O gravador tá incomodando você? Não, nem um pouco. Eu estou velho demais. A hora de me preocupar com as consequências já passou. Tá legal. Começando pelas perguntas dele. Você acredita em OVNIs? OVNI, por definição, é complicado. Veja bem, quando eu falo esse termo, muita gente já imagina uma nave espacial, né? O que não é exatamente verdade. OVNIs são qualquer coisa que eu não reconheça sua origem e que esteja no céu. Se for um balão e eu não tiver certeza, é um OVNI.
Ao mesmo tempo que sim, eu acredito que existam objetos inexplicáveis e que hoje tenho certeza são veículos de natureza extraterrestre. Mas o que pode te dar, assim, tanta certeza sobre isso? Vou dizer para você que a dúvida sempre existiu. Começa lá no fundo e aí aos poucos, com a vivência, vai ficando cada vez mais forte. Olha, existe algo nesse tema e quando se vai a fundo, você começa a ter certeza que existe algo além. Eu sou do Exército. Servi durante muitos anos e lá a gente aprende sobre. Peraí, eles ensinam sobre ufologia no Exército? Tá brincando comigo, é? Existia toda uma área de pesquisa sobre esse tema por parte do Exército, Aeronáutica e Marinha. Foi descontinuada há alguns anos atrás. Nossa, até a Marinha? Bom, você é muito novo nisso, pelo visto. Uma grande parte do território nacional é coberta por água e não terra. Além disso, pelo menos metade dos avistamentos registrados nos arquivos secretos militares falam sobre como esses veículos vêm e retornam em direção ao oceano. Foi aí que tudo começou. Afinal, era preciso estudar o que eram aquelas coisas invadindo o território nacional. Podiam representar uma ameaça. Você acha que os OVNIs podem ser uma ameaça? Eu não acho. Tenho plena certeza disso. O que te faz acreditar nisso? Olha, eu vou te contar uma história e julgue por você mesmo. Filho? Oi, mãe. Como você tá? Faz muito tempo que você não me liga. Como o pai dizia, né? A gente só liga quando tá mal. Mas desculpa aí, é que eu tô trabalhando demais. Entendo. Filho, eu vou fazer uns exames lá no centro na quarta-feira e a conta vai ser um pouco alta, sabe? Eu acho que não vou conseguir ter esse dinheiro. Tá, de quanto você precisa? Mais ou menos uns 400. Tá legal. Eu deposito na sua conta amanhã, pode ser? Obrigada, filho. Olha, eu nem sei como te agradecer, viu? Desculpa ficar te perturbando. Mãe. Fala, filho. Diz aí, qual é o exame que você vai fazer? É um exame de vista. Você vai trocar o óculos? Não. É só um incômodo, sabe? Só um incômodo. Olha, mãe, não existe outra pessoa nesse mundo que te conheça mais do que eu, tá? Você não tá com problema na vista. É o Rogério de novo, né? Filho. Puta que pariu, hein, mãe? Esse cara precisa arranjar um emprego. Fica o dia todo enchendo o saco no mundo da lua. Precisa tomar vergonha na cara. Todo mundo tem seu tempo, filho. Tenha paciência. O seu irmão não é exceção. Ele é diferente. Não. Ele não é diferente. Ele é vagabundo, tá? Você sabe que ele fica o dia todo usando aqueles negócios lá. Você sabe disso. É que parece que não. Parece que você não sabe de nada. Olha, a gente gastou as últimas economias internando ele da última vez. Você esqueceu? Eu não vou torrar minha poupança nessa história de novo. E nem o nosso pai aguentou. Roberto! Não me vem com essa de Roberto não, tá? Eu vou depositar o dinheiro amanhã, mas se por acaso der algum problema, eu não quero ver você me ligando de novo. Filho! Desculpa, tá? Você precisa entender que desse mato aí nunca vai sair cachorro. Desculpa, mãe, mas é isso. Lembro como se fosse hoje, 1997. Era algum dia de fevereiro. Chamaram a polícia numa residência no interior, perto de Serra Dourada. Uma casa humilde de lavradores. O avô da família tinha falecido, sabe? Ali só moravam ele, sua filha enviuvada e seus 2 filhos. O maiorzinho deles não devia ter mais de 5 anos. A morte não é algo a se acostumar. Mas não era nenhum bicho de 7 cabeças, né? Sabe, esse pessoal que mora no sítio não é igual ao pessoal da cidade, que teme o básico da vida. Gente do campo encara de frente esse tipo de coisa. Foi o que a mãe fez depois do falecimento. Pegou as crianças para não deixar elas junto do morto e foi até a cidade comunicar às autoridades do acontecido e agilizar o serviço funerário. Ficou marcado a retirada do corpo no dia seguinte. O problema real começou quando eles voltaram para casa e notaram que alguma coisa estava errado. A gente percebeu logo quando chegamos. A mulher estava apavorada.
uma olhada você mesmo. São fotografias do dia tiradas ali mesmo. Nossa, meu Deus. Para falar a verdade, eu não sei sobre como o chamado era feito. Mas quando algum caso insolucionável aparecia, alguém ficava sabendo e chegava na gente do exército. Tínhamos um grupo que cuidava só disso. Esse grupo não existe mais. Tem outras iniciativas por aí que estão cuidando de tudo, sabe? Minha patente não era muito alta. E acho que só estava lá porque eles precisavam de gente jovem para fazer o tipo de trabalho que ninguém quer. Carregar corpo de lá para cá, cavar um buraco para vasculhar o terreno e coisas desse tipo. O meu chefe era um coronel, hoje já falecido. Enfim, voltando ao que você está vendo aí, o que você acha? Então, eu não sei se eu consigo ter uma opinião formada sem ser da área, né? Na época, chamamos um legista da cidade para nos ajudar. A mãe jura de pé junto que seu falecido pai havia morrido de causas naturais enquanto dormia. Estava com expressão calma e nada de errado. E quando chegou da rua com as crianças, o rosto do senhor tinha virado isso. Os olhos foram retirados. E se atente que é retirado, não arrancado. Foi um corte limpo. O lóbulo da orelha direita foi retirado também e não produziu uma gota de sangue sequer, nem para manchar o lençol. A mandíbula desapareceu, deixando apenas a parte de cima da arcada dentária. E, curiosamente, 2 dedos do pé também sumiram. Falando em sangue, tá vendo a cor da pele dele? Branco, branco. O sangue foi todo drenado. Achamos 3 orifícios feitos entre o tórax e o peito que acreditamos ter sido usado para isso. Bom, eu vou ser sincero com você. A sorte dessa mulher é que nada, nem ninguém daquela região tinha a capacidade de produzir isso. Se tudo não parecesse ter sido feito em uma mesa de cirurgia com alta tecnologia, ela teria sido presa. Teria perdido a guarda dos moleques e tudo mais. Eu sei que pode soar idiota, mas poderia ter sido algum animal da região? A sua pergunta não é idiota. Na realidade, dependendo de como o corpo foi encontrado e o estado dele, é capaz de pequenos animais produzirem algo parecido. Tecidos moles são os primeiros a serem devorados por roedores, insetos e animais carniceiros, tipo o urubu. Mas como pode notar, não tem marca de dentes, nem cortes feitos de maneira irregular. Limpo e certeiro. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. O legista também confirmou que o sujeito tinha morrido fazia pouquíssimo tempo. Não existiam sinais de que ele caiu no pasto ou na mata, pois não tinha sujeira alguma, nem fraturas de queda. Nada. O infeliz morreu dormindo mesmo, sabe? Olha, você fala da alta capacidade tecnológica, mas eu suspeitaria de algum cirurgião. Alguém que está acostumado com bisturi, outros instrumentos. Algum tipo de serial killer que tem esse tipo de formação, sabe? Talvez nem da cidade, mas alguém de passagem. Posso te dar certeza que não existia nada disso na região. Era uma família muito simples, mas nem um pouco burra. Vamos dizer que fosse algum criminoso doente, como você diz. Essa pessoa, além de tudo, precisou passar por algo que nunca conseguimos responder até então. O quê? Quando a mãe saiu de casa para ir na cidade, ela trancou tudo. Quem quer que tenha feito isso, conseguiu acesso ao senhor, mesmo com tudo trancado. Não havia sinal de arrombamento. A entrevista com o Jânio, militar da reserva, foi até que frutífera e bem interessante, mas lotada de alguns furos naquela história de lavrador mutilado após a morte. Sem uma investigação competente e isenta quanto a separar testemunhos e relatos folclóricos, infelizmente a gente está disposto a todo tipo de crime que a gente nunca vai resolver. Bom, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, sendo que a parcela de conclusão desses crimes é ínfima. De certa forma, eu imagino que seria um excelente lugar para abduzir alguém. Eu fico aqui me perguntando por que eu continuo com essa história de dar prosseguimento ao trabalho do meu irmão. Eu acho que esse gravador está sendo até o meu terapeuta atual e provavelmente eu vou apagar tudo quando me cansar. Talvez eu possa falar mais sobre a minha vida, sei lá. Sobre coisas do cotidiano, a farmácia que fechou na última semana aqui na esquina, o meu vizinho novo de porta que acabou de se mudar, ou talvez eu precise confessar os meus próprios crimes. O próximo contato da lista, deixa eu ver aqui, é o ufólogo amador que vive numa cidade próxima.
Eu vou combinar e ver como fica. Eu tô lendo um livro que ele escreveu e, Jesus amado, quanta bobajada. Senhor Valdeir, o senhor permite que eu grave essa conversa? Claro, fica à vontade. Eu não vou dificultar a sua vida, não. Passei anos tendo que lidar com testemunhas para pesquisa. Tá, entendo. Eu já estou acostumado com isso. Eu trabalho como jornalista para um periódico da internet e eu lido com entrevistas o tempo inteiro. Imagino então que deva ser bem mais fácil para você do que foi para mim. Eu sempre esquecia de fazer aquela pergunta definitiva, dava problema no meio da gravação com o entrevistado, mudando de ideia no meio da conversa. Já teve até gente que me ameaçou de morte se eu não apagasse. Mas comigo esse tipo de problema você não vai ter. Bom, o meu irmão deixou preparado algumas e eu vou tomar a liberdade de fazer outras, tá? Tudo bem. Aproveitando esse tópico, qual que foi a maior complicação nessa vida de ufólogo? Ufologia civil é lotada delas. Eu poderia escrever uma série de livros só sobre os percalços de viagem. Atoleiro com o carro, assaltos no meio da estrada, tempestades torrenciais. Se tu se meter a fazer vigília, pelo amor de Deus, hein? Não vai de tênis. Mas o maior tipo de complicação, sem dúvida nenhuma, é o objeto da pesquisa. O senhor diz os OVNIs? Claro, o que mais seria? Com toda certeza. Sabe, um aviso que eu te dou. Se você está querendo ir por esse caminho, é melhor que você esteja preparado para tudo. Inclusive para chamar a atenção deles. Peraí, deles quem? Os seres. De alguma forma, eles sabem quando a gente está conversando sobre eles. Sabem? Peraí, o senhor diz sabem como se fosse uma telepatia ou coisa parecida? Não. Algo mais poderoso do que isso. Pensa como se eles tivessem uma rede invisível de escutas e câmeras em todo lugar. Tá bom, eu não tenho nada que comprove isso e é muito difícil imaginar algo assim sem a gente ver um maquinário desses funcionando. Mas, cara, eu te garanto que é semelhante e de igual potência. No momento em que você saiu de casa, eles estão te acompanhando. Quando a gente senta para falar sobre eles, eles prestam atenção. Estar ouvindo sobre eles também funciona, viu? Até algum ouvinte do material que esteja nesse gravador, eles sabem que nos escutam. Aliás, nesse momento, eu apostaria que tem uma das pequenas aqui em cima da casa, viu? Sei. E como o senhor pode ter tanta certeza que eles têm um poder tão grande quanto esse? É praticamente uma espécie de onisciência. Pra falar a verdade, eu sempre desconfiei. Minha vida toda, aliás. Algumas coincidências bizarras durante as vigílias. E, por fim, nos últimos tempos, comunicação do 5º grau. Você diz que eles entram em contato com você? Sempre entraram, mas só passei a lembrar nos últimos anos. Você pode falar mais sobre isso? Falar de contato é sempre meio complicado, viu? Porque eles sabem muito bem que a presença deles por aqui não é fácil de compreender. Eu brinco que existem mecanismos que podem afetar a realidade, mas a grande verdade é que eles brincam com a nossa percepção a todo tempo. Missing timing é um exemplo. Tá, o que é isso? Seria algo como o tempo perdido. Sabe quando você está fazendo alguma coisa da sua rotina e de repente apaga tudo e quando você viu se passou muito tempo? Então, não tem nada a ver, mas é meio parecido com isso. Eles arrancam parte dos momentos do seu dia. Uma vez eu estava voltando para casa após uma investigação no interior e a estrada era muito velha, era muito afastada. Podia acontecer de tudo ali, tá? Mas em dado momento eu me vi em casa e fui tomar banho. Eu notei um corte na altura do meu ombro e eu fiquei imaginando quando que aquilo tinha acontecido. Eu sabia que só podia ter sido durante o trajeto, mas eu não tinha saído do carro em momento nenhum. Aí eu fui olhar o meu carro. Eu notei um amassado na lateral, alguns arranhões no para-choque. O meu carro na época ele era velho, mas eu não lembrava da estrada ter judiado tanto dele e de mim. Você sabe que tentando fazer um exercício de recordação um pouco mais complexo, eu notei que eu não lembrava muita coisa do trajeto. Dava um branco, como se fosse aquelas anestesias de pré-operatório. Isso seria normal se fosse um trajeto convencional e nada de anormal tivesse acontecido, como uma ida ao trabalho. Mas como você pode perceber, não foi o caso, né? E você acha que isso tá ligado a eles? Sim, claro que tá ligado. Eu passei por longos processos de hipnose para lembrar de tudo. Não foi a última vez, aliás, que eu passei por isso. Existe também uma ampla literatura que fala sobre esse tipo de dilatação e contração do tempo. Eles usam isso para fazer as abduções. E por que vocês acham que esses seres viriam de tão longe para afetar as nossas vidas dessa maneira? Eu imagino que deve ser isso que os bonobos pensam quando invadimos seu território para investigar seu comportamento, alimentação e vida sexual. A gente não sabe. Você acredita mesmo nesse tipo de pergunta? Se eu acredito na pergunta? Eu não sei se Roberto, você é cético, tá? Isso eu já entendi.
Mas tem algo na maneira como você fala que sugere um afastamento muito grande seu com o tema. Você gosta mesmo do seu irmão? Como é que é? Desculpa. Eu só perguntei se você gosta mesmo do tema. Durante todos os momentos da minha vida, eu tive que lidar com perguntas debochadas, programas sensacionalistas e debates infrutíferos em rádios e podcasts. Eu não me ofendo nem um pouco se o interlocutor acredita ou não no que eu tenho a dizer. Mas você me parece um mistério, cara. Você não acredita, não debocha, mas parece se distanciar do tema. Você não tá aqui pra me desbancar. Não tá aqui pra acreditar em mim. Você tá aqui pra fazer o quê? Ô, Rogério. Ah, então você tá aqui. A mãe tá te procurando. Ela te quer lá na festa. Eu já vou descer. Não demora, porque eu não sou garoto de recado. Beto, qual que é o seu problema comigo? O meu problema, irmãozinho querido, é que você é um palhaço, que ainda não saiu da barra da saia da mãe. Eu não tô fazendo mal a ela. Você tá fazendo pra mim. Sua presença é um constante espinho fincado no meu pé. Toda vez que eu preciso voltar pra cá, eu tenho que lidar com a sua cara, eu preciso ver a mamãe passando a mão na sua cabeça, eu preciso lembrar do nosso pai que se foi depois de tanta apurrinhação que você deu pra gente. Você acha que eu tenho culpa no que aconteceu? Ah, não. Você tá vendo o que você faz? Eu sou imune a essa vitimização. Só a nossa mãe que cai. Você não matou o nosso pai, eu não falei isso. Eu sei o que eu disse. O nosso pai adoeceu e você não tem absolutamente nada com isso. Mas é justamente esse o ponto. Você acha que ele morreu feliz? Roberto, eu sei que eu tenho muitos defeitos. Eu sei mais que qualquer um. Mas se tem uma coisa que eu sei ainda mais é que eu não sou o dono da felicidade dos outros. Nosso pai foi um idiota. E você adora colocar ele no pedestal que acha que ele esteve a vida toda. Você tem total razão. Nosso pai não foi o melhor do mundo. Eu não sou o melhor irmão do mundo também. E eu tenho certeza que essa eleição você não ganha mesmo. Mas a nossa mãe sofreu nesse processo. Você tá pouco se lixando pra ela. Eu tô aqui. Eu tô dando apoio. Ah, não. Você não falou isso. Você é muito arrombado, Rogério. Puta que pariu. Você acha que tem o monopólio da opinião? Acha que as pessoas têm que concordar com você só porque escreve umas matériazinhas sobre política num jornal online? Cara, você continua a mesma merda desde sempre. Você nunca vai crescer. Quem sabe um dia eu não morro? Aí você muda a sua opinião sobre mim, como foi com o papai. Olha, isso tem pouca importância, tá? Verdade. Não tem mesmo nenhuma importância. Eu só fiquei curioso. Espero que você não tenha se ofendido, tá? Não. Fica tranquilo. Eu agradeço a sua honestidade. Não falei? Eles estão aqui. Como assim? Às vezes, durante a noite, eu consigo escutar eles no telhado. Eu gosto de imaginar que eles ficam tão curiosos que saem das naves só pra checar o nosso mundo por conta própria. Vai dizer que você não ia fazer isso se estivesse num planeta diferente do seu. Eu faria. É claro, não tem como a gente saber. A mente deles é muito mais complexa do que a nossa. E a agenda deles é um mistério. Mas você sabe que eu gosto de acreditar que, assim como a gente, eles devem gostar de se arriscar de vez em quando só pra sentir uma adrenalina. Ou seja lá como os corpos deles funcionam. Eles foram embora. Eles não devem gostar de quem duvida deles. Ah, não, relaxa. Eu acho que eles gostaram de você. Último Contato é uma produção para Topia Podcast e Storytelling. Criado e roteirizado por Andrei Fernandes. Produção Ira Croft. Direção de elenco Júnior Nanete. Edição e sonorização Andrei Fernandes. Trilha original Gustavo Lima. Roberto Vieira, por Marcelo Salsicha. Rogério Vieira, por Caio Guarnieri. Júlia, por Patti Souza. Militar, por Tatá Guarnieri. Mãe, por Patrícia Scalvi. Valdeir, por Fábio de Castro. Entrevistado 1, por Walter Cruz.